Quero compartilhar um pensamento com vocês e eu quero falar sobre a mais bela noiva. A mais bela noiva. É legal ver uma noiva, né? Uma noiva se produzindo, aquele dia especial onde a noiva ela quer se apresentar da melhor forma possível. Creio que muitas aqui já casaram, muitas já foram essa noiva que foram diante do altar. Quantas aqui já são casadas, já se apresentaram? É um dia especial, não é? É um dia muito gostoso. Eu lembro que um tempo atrás eu estava no Egito e a gente estava no hotel e eu estava justamente com o fotógrafo na hora, né? O fotógrafo do grupo. E quando a gente estava passando no corredor, olhamos assim, num dos quartos estava a noiva e o noivo. Eles iam se casar naquele hotel. Eles estavam ali se arrumando, se ajeitando, estavam prontos, já vestidos, mas todos paramentados com a roupa da região, assim, uma coisa bem, bem bacana. Eu falei, eu não vou perder uma oportunidade dessa, né? Deixa eu tirar uma foto com vocês. Não foi muito fácil falar, porque eu só falava duas palavras ali em árabe, né? Só duas palavras que eu conseguia expressar alguma coisa. Mas eles entenderam que eu queria tirar foto, e eu tirei a foto com aquele casal, e foi bem gostoso, assim, de ver essa preparação, esse momento especial. Eu sempre, quando eu vou tirar foto com os noivos, e eu já estou em mais álbum de fotos de casamento do que eu possa imaginar. Muitos álbuns eu tenho por aí. Alguns eu não tenho nem ideia. Eu estou lá participando daquele projeto, nem lembrava mais. Outro dia eu estava no shopping, e enquanto a Elisete estava comprando algumas coisas, eu estava no telefone e fiquei do lado de fora da loja. Daqui a pouco chega o segurança, ele se posiciona do meu lado e cruza os braços assim. Eu falei assim, a hora que eu percebi, eu falei, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu não podia ter. Ainda perguntei, pode falar no telefone aqui, né? Tem alguma proibição? Ele falou, não, eu quero conversar. Eu falei, terminei a ligação. Ele, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é pastor, né? Eu falei, sou pastor. Eu sabia. O senhor fez o meu casamento. Não sei, quase 10 anos atrás já. Eu falei, meu Deus, não pode ser, não era eu não. Tudo isso, 10 anos. Eu falei, o senhor fez o meu casamento. Eu falei para minha esposa, ele é pastor. E eu lembrei, agora quando eu vi o senhor, eu lembrei. Eu falei assim, meu Deus, olha aí, todo mundo, né, já acaba conhecendo. Mas é um privilégio participar desse momento tão especial e ver principalmente a noiva, né? A noiva é a figura principal. Mas eu quero falar sobre essa mais bela noiva, a mais bela noiva, que é a igreja do nosso Senhor Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado, você vai ver essa figura tão bela, do outro lado também. A igreja é algo precioso que Deus estabeleceu. E eu vejo que esse momento que estamos vivendo agora, e Deus tem falado muito acerca da igreja, de como que a igreja caminha, e é o mesmo espírito, é o mesmo texto que o Norberto leu agora, é um texto que nós temos falado e comentado e conversado a respeito, que fala do início da igreja. Essa igreja linda, essa igreja maravilhosa, a mais bela noiva. E o texto de Atos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O texto diz que naquele momento a igreja estava vivendo um momento tão especial, onde Pedro trazia uma mensagem, ele falava algo e juntavam-se ali
3.000 pessoas, era algo surpreendente. Eu vejo que é como a gente está vivendo agora, esse tempo que a gente está vivendo agora, é algo surpreendente o que está acontecendo, e nós sabemos que só Deus pode fazer isso, só Ele pode fazer, e nós sabemos que Jesus é a cabeça, Ele é o noivo, Ele é a cabeça, assim como diz o texto que o marido é o cabeça da mulher, também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Então Cristo é o cabeça, não existe nenhum outro, é somente Cristo. Nós caminhamos por causa de Cristo, nós queremos viver para Cristo, tudo aquilo que Ele fez. Há um outro texto que diz assim: antes seguindo a verdade em amor. Como é que nós seguimos a verdade? Em amor. Quando a gente colocou o nome, como Igreja Ágape, que fala do amor, esse amor que nós temos que andar, Ele nos ensina a caminhar em verdade, e nós queremos caminhar em verdade, não é isso? Queremos caminhar em verdade, e queremos caminhar nesse amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então o objetivo da igreja é sempre servir ao noivo, servir a Cristo, entender tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Mas eu queria conversar com vocês e pensar a respeito de como que uma noiva ela se torna atraente, porque a noiva tem que se mostrar atraente para o noivo, ela se apresenta perfeita, bonita, é dessa forma que ela se apresenta para o noivo. Como que a igreja pode se apresentar perfeita, atraente para o noivo? Nós somos a igreja, nós temos que nos apresentar assim. Eu vejo que tem alguns aspectos com relação à forma da igreja se apresentar diante de Cristo. A primeira questão, ela tem que ser atraente para os que estão dentro. A igreja sempre tem que estar atenta para aqueles que já estão na igreja, aqueles que já participam, aqueles que estão congregando. A gente nunca pode esquecer desses, tem que estar atento às pessoas que já estão ali. Nós temos que atender para os que estão de fora, mas sem esquecer os que estão dentro. E eu vejo que para a igreja se tornar atraente para os que estão dentro, existem algumas características. A primeira delas diz que eles caminhavam segundo a doutrina bíblica. Segundo a doutrina bíblica, uma igreja que persevera nas doutrinas bíblicas, na doutrina dos apóstolos, como diz o texto, ela vai ser sempre embasada na palavra de Deus. Eu não posso desconsiderar nunca o que está escrito na palavra. Tudo que está escrito foi para o meu ensino, para a minha edificação. Eu não posso nunca deixar e dizer assim: não, eu não preciso disso, eu não quero isso, só essa parte que eu vou usar, essa parte eu não vou usar. Não, toda palavra, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, e nós precisamos ser ensinados. E a igreja, para ela ser relevante, para ela ser atraente com os que estão de dentro, ela precisa perseverar na doutrina bíblica, naquilo que a Bíblia ensina. Mas existe ainda uma outra característica, uma segunda característica, que é a comunhão. Nós precisamos, como noiva, como igreja, valorizar a comunhão entre as pessoas. A igreja primitiva, ela valorizava essa comunhão, e nós sabemos o quão importante é isso. O Salmo 133 diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão, andando juntos. É algo que agrada o coração de Deus. Então nós precisamos, como igreja, caminhar em comunhão. Eu lembro que um tempo atrás, eu tinha viajado, tinha ido para um retiro em uma outra cidade, fora daqui de Curitiba. E quando eu estava voltando de viagem, vinha uma pessoa. Só vinha uma pessoa no meu pensamento. E eu lembrava dele, uma pessoa que eu não via há muitos anos. E eu ficava lembrando dele, eu falei assim: eu preciso ligar para ele. Eu não sei porquê, mas eu preciso ligar. Eu não sei se você já teve essa inquietação assim com alguém, mas eu falei assim: eu preciso ligar, porque ele era uma pessoa que estava com a gente na igreja e nunca mais eu tinha visto. E eu liguei. Quando ele atendeu, ele falou assim: poxa, rapaz, que bom que você me ligou. Eu estou acabando de chegar. Eu estava internado, tratamento de dependência química, e eu acabei de chegar em casa, não faz 15 minutos que eu cheguei em casa, não faz 15 minutos,
E muito bom ouvir tua voz. E Deus tinha me dado um texto para eu falar para ele. Tem mais coisas nesse texto que eram específicas para ele, mas tem uma parte que diz assim, está no livro de Hebreus capítulo 10, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Nós devemos nos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E ele falou assim: puxa, essa palavra entrou para mim muito forte. Eu sei que eu preciso voltar, eu sei que eu preciso entender. Ele já voltou aos caminhos do Senhor, está morando numa outra cidade, mas eu tenho falado com ele, ele falou assim: olha, nós estamos lá, estamos firmes, temos caminhado. Mas é Deus fazendo isso, é Deus fazendo essas coisas, e nós precisamos aprender como igreja a viver nessa comunhão, uma comunhão desinteressada, uma comunhão com amor, com respeito a cada pessoa, não lançar fora ninguém. Não, mas ele está lá, está com problema com a bebida, está com problema. Não, o amor de Deus sobre a vida dele é igual ao maior. Não, maior não é igual mesmo, é igual, porque Deus não faz acepção, então é igual, não faz diferença para quem é. Um terceiro aspecto de ser agradável para os de dentro é pregar a palavra. O texto diz que eles partiam o pão. Eles pegavam o pão e partiam o pão. O pão é a palavra, é entregar a palavra. Quando você está partindo o pão, você está entregando a palavra para a pessoa. E essa é uma característica da igreja, que é agradável para aqueles que estão dentro. O pregar a palavra, o partir o pão. Existe também a característica da oração, e nós não podemos esquecer disso. A oração é importante, de estarmos orando uns pelos outros. A Bíblia diz: orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar o tempo todo nós devemos orar. A esposa do pastor Juliano está lá numa igreja que ora há quantos anos já? 15 anos. 15 anos. 15 anos eles estão numa reunião de oração ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Já imaginou isso? Uma igreja orando assim? 15 anos, não é 15 dias, 15 meses. 15 anos eles reúnem todos os dias, 24 horas por dia. Sempre tem alguém lá reunido, orando. Ela vai ficar até fevereiro, 5 de fevereiro, ela vai ter bastante tempo para orar lá, bastante tempo para orar. Amados, e nós precisamos perseverar na oração, como igreja. Isso é importante para aqueles que estão dentro, orarmos uns pelos outros. É preciso ter também o temor. Nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então precisamos ter o temor. A igreja, quando ela se reúne, ela precisa ter temor de Deus, caminhar em santidade. Há um texto de Provérbios que diz assim: é melhor ter um pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor termos um pouco, mas termos temor de Deus. Caminhar com temor é característica de uma igreja forte, de uma igreja que se apresenta bonita diante de Deus, diante do noivo. Ter temor do Senhor. Precisamos aprender a ter esse temor de Deus, caminharmos diante de Deus e buscando santidade, buscando aquilo que Deus tem para nós. Nós tivemos agora na segunda-feira em São Paulo, e o pastor Luciano Subirá estava pregando lá, uma palavra tão forte, tão gostosa. Na verdade não era tão gostosa porque ela era mais dura. Ele falou assim: eu queria trazer uma palavra de ânimo para a igreja, vim com uma palavra pesada. Eu falei assim: mas eu acho que eu precisava ouvir aquilo. E ele falando dos mártires da igreja, ele colocando como cada um se entregou, até que ponto cada um foi, a ponto de ser crucificado de ponta cabeça, cada um deles. Ele foi colocando a história de cada um. Ele fazia: exceto João, todos os outros tiveram uma morte terrível. E nós sabemos que é uma entrega. Isso mostra o nosso temor ao Senhor. Temos temor de Deus. Uma outra característica é a liberdade no espírito. A igreja agradável ao noivo, ela tem liberdade no espírito. Por isso os milagres acontecem, por isso os prodígios, as maravilhas, tudo acontece, porque a igreja tem liberdade no espírito. Deixa o espírito agir, deixa o espírito fazer. Senhor, é contigo, não tem nada a ver comigo. Não é importante quem vai orar, não é importante quem vai falar, quem vai declarar, mas o espírito
Espírito vai agir e vai fazer. E quando nós entendemos isso como corpo, como igreja, o Espírito tem liberdade, ele faz, ele vai agir. E é pelos sinais, amados, que nós somos conhecidos. A Bíblia diz que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. São os sinais. E a igreja, ela precisa ter os sinais, ela precisa. Por quê? Porque é o agir do Espírito com liberdade. O Espírito Santo agindo dentro da igreja. E Ele quer agir. E Ele precisa dessa liberdade. Nós devemos conceder essa liberdade a Ele. Uma outra característica interna para os que estão de dentro é a união. Andar em união. Estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Um se importava com o outro, um andava com o outro. E Jesus, ele disse assim: Pai, a minha oração é para que todos creiam, é que todos vejam que nós somos um. Eu e tu somos um. Nós somos um e caminhamos como um. E eles também façam da mesma forma. Essa unidade tem que ter na igreja. Caminhar em unidade para quê? Para que todos creiam. Quando que a gente vai impactar uma cidade a ponto de todas as pessoas, ou pelo menos de um dia chegar assim, você fala assim: tem uma fila aqui na frente, quantas pessoas estão aqui, vamos organizar a fila? Não, tem só 3.000 pessoas ali, todas querendo saber, querendo conhecer. Por que isso? Por que elas vêm? Porque elas veem essa união. Elas veem essa união e falam assim: para que todos creiam, todos crerão. É em cima dessa unidade. Por isso, como dentro, olhando a igreja para dentro, ela precisa caminhar assim. Mas a igreja precisa ser atraente também para os que estão de fora, não só para os que estão dentro, mas para aqueles que estão de fora. E quais são as características para aqueles que estão de fora sentirem atraídos pela igreja? Existem também algumas características, e eu estava vendo as características para aqueles que estão dentro, é um número bem maior do que para aqueles que estão fora. Por que isso? Por que será que tem mais características daqueles que estão aqui dentro do que para aqueles que estão? Os que estão fora, eles vão ver alguns sinais, algumas coisas, e isso será o suficiente para atraí-los. Porque essas características para que estão de fora, elas são características que normalmente não se encontram. Não se encontra por aí, no mundo não se encontra. E é uma peculiaridade da igreja. A igreja tem esses sinais. E o primeiro deles, que eu quero compartilhar, é a alegria. Uma igreja alegre. E eu particularmente, amados, eu tenho visto o rosto, eu tenho ouvido palavras de cada um aqui. E se eu posso dizer, além do amor, uma outra característica é a alegria. Amém? Eu tenho visto esse sinal dessa alegria. E isso, amados, às vezes a gente pensa que é só para o nosso deleite. Esse vai ser um sinal para os que estão fora. Quando eles olham, falam assim: eu quero isso que você tem, eu preciso disso. Aonde que você encontra tanta alegria? É que quando eu estou na igreja, eu sou ministrado, eu tenho comunhão, eu tenho união, eu tenho todos aqueles princípios, e aquilo me deixa tão alegre que eu transbordo, aquilo transborda dentro de mim. Quando eu falo, flui, saem essas palavras. Então é uma igreja que esbanja felicidade. O texto diz: com alegria e simplicidade, ou singeleza de coração. Um coração singelo, um coração transparente, que vai expressar essa alegria. Existe ainda uma outra característica com relação à igreja, é que essa igreja, ela é popular, é para todas as pessoas, não existe restrição. Não, essa pessoa pode, essa não pode, isso eu aceito, isso eu não aceito. É para todas as pessoas. Jesus não fazia acepção, Ele estava no meio de todas as pessoas. Eu creio que muitos de nós, estando ali, convivendo nos dias de Jesus, ia se escandalizar com algumas atitudes dele. Dizer: como Jesus ali? Como que pode? Jesus fazendo essas coisas? Amados, e ele estava ali, no meio das pessoas. Ele veio para todas as pessoas, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então uma igreja popular, aberta às pessoas. E o texto diz: caindo na graça. Caindo na graça. Eu vejo que a graça é isso, é você compartilhar aquilo que você tem com todas as pessoas. Não é algo só para o benefício próprio. Se eu olhar a graça somente como para mim, aí eu me torno uma pessoa egoísta. Mas a graça, ela é para
fora, ela é para estender as pessoas, e a igreja precisa ter essa característica. Além disso, a igreja, ela precisa ser cuidadosa, ela precisa expressar cuidado, e esse cuidado, ele vai ser expressado com as pessoas que estão fora. Ele vai cuidar das pessoas que estão fora. Você olhar com atenção e perceber naquele olhar, naquele gesto de uma pessoa, que ela precisa um toque na vida dela. A igreja primitiva, ela cuidava dos necessitados, repartiam com todos, segundo a sua necessidade. Havia alguém com necessidade, e falava assim: eu vou repartir com você, eu vou repartir com você. Essa característica é importante para a noiva se apresentar atraente ao noivo. Quando o noivo olha essa característica na noiva, ele diz: uau, que coisa linda, que coisa maravilhosa, essa é a noiva que vai se apresentar imaculada, pura, santa. É dessa forma que a igreja tem que se apresentar ao noivo. Uma igreja também, ela é atraente pelos resultados, não só por aquilo que ela é para os que estão dentro, também para os que estão fora, mas precisa ter resultados. A igreja precisa ter resultados. E um dos resultados que nós vemos nesse texto, que diz que essa igreja era próspera. Ela era próspera, prosperidade, prosperava na cidade. Eu vejo que essa é uma característica mesmo que nós temos que mostrar e espalhar, não como uma aparência, mas porque efetivamente Deus tem prosperado. E prosperar não é só financeiramente, prosperar em todos os aspectos, porque às vezes a gente só pensa na prosperidade financeira. Eu tenho muito dinheiro, então eu sou uma pessoa próspera, tal. Mas não é isso. A prosperidade é muito mais que isso. É algo para você, quando você reparte, quando você divide, isso sim é alguém próspero. O texto de Salmo, e é um texto que sempre fala muito com a gente recebeu já muita palavra sobre isso. Tudo o que fizer prosperará, tudo o que fizer. Então, é nas atitudes, é nas decisões, é na escolha. Uma igreja que apresenta resultados, que tenha resultados atraentes, essa igreja próspera. E essa prosperidade é você dividir. Se você divide com alguém que está necessidade de algo e você divide com ele, você está demonstrando a prosperidade. É assim que nos tornamos prósperos. Também precisa ter um padrão elevado. A igreja atraente, o resultado dela é um padrão elevado. Nós elevamos o padrão diante da sociedade, diante das pessoas, porque as pessoas vão olhar e falar assim: não, mas todo mundo faz isso, todo mundo está acostumado, isso é uma coisa normal. Não, mas eu não faço isso. Eu sigo alguns princípios, e esses princípios são da palavra, foram incutidos em mim, e eu sei quem é o meu Deus. Eu não faria coisa alguma para desagradar a Ele. E isso sim é elevar o padrão. É um padrão mais alto, é um nível mais alto. Eu lembro quando eu fui fazer uma palestra lá no STJ, lá em Brasília, e era sobre um programa de qualidade do Poder Judiciário. Como eu trabalho no Poder Judiciário, eu tinha um projeto, eu apresentei o projeto, eles falaram assim: você vai representando o Poder Judiciário do Paraná. Eu falei: tá bom, né? Responsabilidade, mas eu vou lá. Levei o projeto, apresentei lá, e todos tinham um PowerPoint e tal, e eu até tinha programado alguma coisa, mas eu comecei a reparar que todos terminavam com uma frase de um filósofo. Todos terminavam com uma frase de um filósofo. E Sócrates falou isso, Platão falou isso, e não sei quem mais falou isso, gregos, mas também atuais. E eu falei assim: puxa, eu tenho também que usar uma frase aqui. Aí eu sei que foi uma luta. No dia que eu ia apresentar de manhã. Era uma manhã. E de manhã normalmente estava vazio o auditório. E deu tanto problema, não funcionava isso, não funcionava o projetor. Eu falei: meu Deus do céu, né? O que está acontecendo? Eu preciso orar mais. Eu fiquei meio chateado comigo mesmo. Aí eles falaram assim: olha, como não deu para apresentar o teu de manhã, nós vamos apresentar na plenária. Na hora que estava todo mundo reunido, todo o auditório reunido. Falei assim: meu Deus do céu. Só que você vai ter menos tempo, né? Em vez de você ter meia hora, você vai ter 10 minutos. Falei: não, beleza, eu condenso, eu vou fazer. Aí eu falei assim: deixa eu usar aqui também um texto para terminar minha palestra, minha apresentação. E eu falei assim: nós estamos falando aqui de
qualidade, no Poder Judiciário. Eu tenho um texto que eu vejo que isso sim é trabalhar com qualidade. O texto da palavra de Deus é assim: e tudo que fizerdes, fazei o melhor, como que para o Senhor. E não existe uma qualidade maior do que você fazer algo para Deus. Quando você faz para Deus, é o melhor, e isso é padrão de qualidade. Só que o auditório estava lotado, e veio todo mundo lá. Eu nunca tinha pensado que a Bíblia falava sobre qualidade, a Bíblia fala sobre tudo. E eu falei assim, e esse texto serviu ali para fazer um marco, para elevar uma qualidade dentro de um dos poderes da nossa nação. E eu falei assim, e Deus preparou tudo, que me fez falar no momento que tinha mais gente ali, eu tremendo, né? Eu falei, tanta gente, tudo, né? Todo o pessoal lá de Brasília, os ministros e tal. Eu falei, meu Deus do céu, que situação que eu entrei aqui. Mas eu sabia que era Deus. Eu sabia que era Deus me colocando ali para falar aquilo que precisava ser falado. Então isso é elevar o padrão. A igreja precisa ter esse resultado, elevar o padrão diante de toda a sociedade. Ela precisa ser frutífera, a igreja precisa ser frutífera. Acrescentava o Senhor a cada dia o Senhor acrescentava. A gente tem visto isso aqui nessas reuniões, cada dia Deus tem acrescentado, e eu sei que é Ele que tem feito. Até porque muitas vezes assim, mas você não convidou tal pessoa, você não convidou. Eu falei assim, não, eu nem vou. Nós não queremos fazer isso, mas eu sei que Deus vai acrescentando, é Ele quem faz, e Deus vai acrescentando. A igreja, ela precisa caminhar assim. Isso é dar frutos. Eu vejo que isso é frutos, e só Deus quem faz isso. Não tem como a gente fazer por nós mesmos, não tem como estratégia humana funcionar. É Deus. Quanto mais nós nos rendemos, quanto mais nos humilhamos, mais Ele é exaltado, mais Ele cresce. Então nós queremos nos submeter àquilo que Deus tem feito, e eu vejo que isso é que dá resultado. Isso faz uma igreja ser frutífera. E uma outra característica, a última característica dessa igreja que é atraente pelos resultados, é que ela é conduzida pelo Espírito Santo. Esse é o resultado. Quando a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, nós sabemos, isso é o melhor, é o jeito de fazer. Muitas pessoas se preocupam com técnicas, com tantas coisas, estratégias e tal. Espírito Santo, é do teu jeito, faz do teu jeito. E às vezes a gente olha assim, meu Deus, não era o que eu faria, mas era o que Ele faria. E Ele faz melhor, Ele faz de um jeito sobrenatural. Ele move, o Espírito Santo, Ele move e vai fazer do jeito dele. Então, uma igreja conduzida pelo Espírito é uma igreja atraente, uma igreja que mostra resultados. Quando a Bíblia fala, sobre casamento, fala sobre essa unidade, ela mostra o quanto um deve se unir ao outro, o noivo e a noiva, e permanecerem para sempre, sempre unidos. O desejo da noiva é estar sempre com o noivo. Os planos são os planos mais maravilhosos, e o do noivo também. O noivo fala assim, eu tenho tantos sonhos, eu quero que tudo isso se realize, e é bom que seja assim. O livro de Cantares, fala sobre isso, sobre o relacionamento do noivo e da noiva, e expressa quão profundo é isso. Um dos textos diz assim, eu sou do meu amado e ele é meu. Essa entrega, e eu vejo que é tempo de nós como igrejas vivermos essa entrega, dizer assim, eu sou do meu amado, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele totalmente, eu me entrego a Ele totalmente, como a noiva, como o corpo de Cristo, nos apresentar ornamentados, puros, preparados, uma noiva preparada. Como noiva, como igreja, nós temos que estar preparados para aquele dia, o grande dia, onde nos apresentaremos diante do noivo, santa, uma igreja santa, imaculada, perfeita. O texto de Apocalipse diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.
Onde está a esposa? Onde está a noiva do Cordeiro? E nós temos que nos apresentar assim, com essas características. Uma noiva que se apresenta atraente ao noivo, uma noiva que quer fazer o melhor para o noivo, quer que aquele dia seja um dia especial, e não só aquele dia, por toda a eternidade. Para toda a eternidade, o noivo e a noiva estarão juntos sempre, por toda a eternidade. Nós precisamos nos apresentar como igreja de uma forma especial. Eu vejo que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que estamos vivendo, de ter experiências, como igreja crescermos, sermos uma igreja tanto voltada para dentro, onde o amor de Deus se manifesta aqui, como para fora com as outras pessoas, no relacionamento, aonde formos, aonde estivermos, Deus vai estar se manifestando. Nós teremos lá como um representante, colocando, declarando: esse lugar pertence ao Senhor, a terra onde nós pisarmos pertence ao Senhor. Então nós vamos pisando, nós vamos avançando, nós vamos marcando esse lugar, com características muito fortes como igreja. Esse é o tempo que nós entendemos, vemos que precisamos exercer esse chamado. O chamado de Deus para as nossas vidas é esse, para nos apresentarmos como a noiva mais bela, como a noiva mais bela, aquela igreja que se apresenta linda, perfeita diante de Deus. Eu sei que Deus já está fazendo isso na vida de cada um aqui, de uma forma muito gostosa, de uma forma muito maravilhosa. Amém?